Olá, meninas. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura bíblica comentada. Bom dia, Kenzie. Bom dia, Vivi. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Ah, Cadmiel. Bom dia, Cadmiel. Tudo bem? Bom dia, amiga. Tudo bem, Cida? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sil. Seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura de hoje. Êxodo. Bom dia, mãe. Êxodo. Bom dia, Shirley. Paz do Senhor, minha gata. Tudo bem? Bom dia, Gil. Êxodo do 1 ao 3. Tudo bem, mãe? Depois eu ligo pra senhora pra gente conversar, tá bom? Viu, mãe, que a Sidoca tá aqui, ó. Firme e forte nas lives. Desde a primeira ela tá aqui, ó. Bom dia, amiga. Paz do Senhor Jesus. Deixa eu colocar aqui, fixar esse comentário. Isso. Pra gente conseguir fazer a leitura hoje. A nossa leitura tá no livro de Êxodo. Nós vamos ler do 1 ao 3. Já vão abrindo aí a Bíblia de vocês. E nós vamos fazer essa leitura. Hoje a Milka não vai estar conosco porque mudou o horário dela. Opa! Eita, meu Deus, quase que eu bati o pé aqui, quase que o negócio... Ai, que bom, Vivi! Que bom saber que você tá animada. Nós também estamos, ó, Joy e Gênesis, já foi pra conta. Bom dia! Bom dia, viu, né, mãe? Bom dia, Marília! Seja bem-vinda. Ai, meu Deus do céu, mexi nos comentários aqui de novo. Bom dia, Vanice, seja bem-vinda. Nós vamos dar só mais um minutinho aqui para as meninas irem entrando. E aí a gente já começa, a gente já faz a nossa oração e já começa a nossa leitura bíblica do dia. Minha garganta ainda tá um pouquinho ruim, meninas, porque eu não sei onde vocês moram, mas aqui tá um calor, mas um calor terrível. Então a gente não consegue dormir se não for com o ventilador ligado. As janelas abertas, ventilador ligado. E aí, já viu, né? Eu tenho sinusite, então a gente já fica daquele jeito, a garganta fica raspando. Mas louvado seja Deus por todas as coisas. Bom dia, Fabi! Seja bem-vinda! Bom dia, Mica! É mesmo, Chile. Essa Sidoca é bênção. Bom dia, Lô! Seja bem-vinda. Que bom, Fabi, ter você aqui com a gente. Às vezes eu nem vejo vocês entrando, porque quando eu começo a fazer oração e fazer a leitura, as meninas que vão entrando depois eu nem vejo, né? Às vezes eu falo assim, ai, fulana, você não entrou, não vi você. Ela, não, eu entrei, eu tava lá. E falou, ai, que eu não vi. Mas é muito bom ter vocês aqui, meninas. Nós temos aprendido tanto, né? O Senhor tem falado tanto ao nosso coração. A nossa manhã tem sido uma manhã abençoada, diferente, né? A Milka começou a trabalhar. Oi, Rô! Bom dia, paz do Senhor! E aí ela falou, ai, gente, eu não sei mais como vai ser minhas manhãs. Eu entrei por acaso, ela entrou aqui na live no primeiro dia. E aí a gente tava falando sobre a palavra e tal. E aí quando eu vi que ela entrou, o caminhão tá passando. Quando eu vi que ela entrou, aí eu falei, né, com ela, chamei ela e tal. E aí ela falou que ficou com vergonha depois de sair, porque eu tinha falado com ela. Mas olha como que Deus trabalha, né? E aí ela ficou na live. E aí no outro dia ela veio e no outro. E aí ela pegou, sabe, o desejo de continuar e continuou. E só que agora mudou de horário e ela vai acompanhar pelo YouTube. Mas como que Deus faz as coisas, né? Quando Deus tem um propósito, Ele une. Você entra achando que tá entrando ali por acaso, mas não existem acasos, né, nos planos de Deus. Ele faz tudo certo. Lu,
bom dia, Lu. Que bom que você veio. Que bom que deu pra você entrar. A Lu também trabalha, a Luciana. E às vezes fica difícil dela acompanhar, porque ela fica acompanhando indo pro metrô, no metrô, né? Bom dia, Mica. Seja bem-vinda, minha gata. Bom dia, Dé. Bom dia, Má. Tudo bem? Deus abençoe vocês, meninas. Bom dia, Celinda. Seja bem-vinda. Bom dia, Cristine. Meninas, vamos fazer a nossa oração? Ah, verdade. Ontem o culto... Meu Deus do céu, foi uma bênção, meninas. Olha, foi uma visitação do Espírito Santo. Desde a oração inicial, do começo, assim, né? Que a gente começa o culto orando... Gente, vai ser uma visitação tremenda, foi mesmo, Lu. Deus se fez presente mesmo no culto ontem, glória a Deus. Vamos lá, meninas, vamos fazer a nossa oração e já começar a nossa leitura. Já vão abrindo a Bíblia de vocês, deixando pronto. Êxodo do 1 ao 3 nós vamos ler e vamos ver o que o Senhor tem para nós. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, minha gata. Deus abençoe sua vida. Vamos lá, vamos fazer a oração. Feche seus olhos. Pai, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem preparado para estarmos aqui. E tem sido tempos tão preciosos. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre nos conduz em direção ao teu propósito. E mesmo que às vezes a gente não entenda os motivos pelos quais nós iniciamos um projeto ou entramos em uma live, nós não entendemos e às vezes achamos que estamos despretensiosas, né? E começamos entrando e mal sabemos nós que estamos entrando naquilo que o Senhor já havia projetado para nós, naquilo que já era plano do Senhor para a nossa vida. Então nós te louvamos e te agradecemos por conduzir e governar os nossos caminhos. E sabemos que temos sido abençoadas exatamente por isso, porque o teu Espírito é aquele que nos guia por caminhos aplainados. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos cometido contra ti ou contra os nossos irmãos, quer por pensamentos, palavras ou por obras que não tenha agradado o Senhor. Perdoa-nos, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para entender as artimanhas de Satanás e que não venhamos a dar lugar para que ele possa trabalhar em nossas vidas. Que o Senhor possa hoje derramar sobre nós uma porção da tua palavra, aquilo que está no teu coração, que o Senhor possa nos ensinar nesta manhã com grandes lições e que possamos aplicá-las no nosso dia a dia para que a tua palavra realmente nos transforme e que sejamos moldadas segundo o teu querer, carregando as mesmas características que o teu filho amado Jesus carrega, as características do Pai. Todas as vezes que as pessoas olharem para nós, elas possam dizer: eu vejo Deus em você, ou melhor, como você tem a cara do seu Pai. Que nós possamos carregar essa característica do nosso Pai Celestial. Nos ajuda, Pai, nos conduza para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Bom dia, Milka. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Mi. Gabriel ou Gabriela? É Gabriel, né? Seja bem-vindo, Gabriel. A paz do Senhor. Paz do Senhor, meninas. E, meninas, eu aqui nessa oração, o Senhor me trouxe algo que é sobre a característica, né, dos filhos. Eu fiz uma vez um devocional. E o tema do devocional era sermos quem nós somos em Deus, né? Quem nós somos. Essa série de devocional, que foi até a Márcia Barros, lá do Conexão Mulher, que me convidou para participar. E quando eu estava meditando a respeito desse tema, o Senhor me trouxe algo interessante, eu vou falar com vocês, porque nosso objetivo é exatamente esse quando nós nos aprofundamos na palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós somos criadas à imagem e semelhança, né, do Pai.
E quando eu saio na rua com o Vitor Hugo, a primeira coisa que as pessoas dizem é assim: nossa, como ele é a cara do pai! Como ele é a cara do pai! Ou seja, ele carrega características físicas muito semelhantes à do pai dele. Então, quando as pessoas olham o Vitor Hugo, eles dizem: nossa, como ele é a cara do pai! E quando eu estava meditando a respeito desse tema, o Senhor falou exatamente sobre isso ao meu coração, dizendo que nós temos a semelhança do nosso Pai. E quando nós saímos, as pessoas precisam olhar em nós e dizer: eu vejo Deus em você. Eles devem dizer assim: nossa, como você parece seu pai. Não nosso pai terreno, nosso pai natural, mas nosso pai celestial. Como você se parece com ele, como você tem as características dele, como você se comporta como ele, como as mesmas manias, né? Quando os nossos filhos crescem, eles têm isso, né? Nossa, o seu filho, você faz igualzinho o seu pai, você se comporta igualzinho o seu pai. E é isso que nós queremos quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus. É resgatar essas características do nosso Pai, que já foi colocado na nossa essência. É fazer desabrochar essas características, para que quando as pessoas olhem para nós, elas possam dizer: como vocês se parecem com o seu Pai. Vocês são igualzinho o Pai de vocês. Vocês são iguaizinhas ao Pai Celestial. E esse é o nosso objetivo, meninas, que sejamos tão parecidas com o nosso Pai Celestial, que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Deus. Amém, meninas? A paz do Senhor, minha amiga Anne, seja bem-vinda. Bom dia, minha gata. A Cris entrou aqui, é a Tina, seja bem-vinda. Ana, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Meninas, nós estamos fazendo aqui a leitura bíblica anual, então todos os dias nós nos reunimos aqui, as meninas novas que estão chegando, que não estão chegando, não sabem nem o que está acontecendo. Nós temos um propósito de ler a Bíblia o ano. Durante todo o ano nós lemos a Bíblia toda. Então todos os dias pela manhã nós nos reunimos, lemos uma porção da palavra de Deus e comentamos um pouquinho sobre os pontos que nos chamam a atenção. E tem sido uma bênção. Então é um prazer ter todas vocês aqui, tá bom? Paz do Senhor, Ana, é um prazer ter você aqui, viu? E hoje nós estamos vamos começar a ler o livro de Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 1, 2 e 3. Vamos lá? Êxodo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, entre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas.
e o sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: Senhora, quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Porque o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora.
Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, pois, o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, pelo nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois viu que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force.
Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas, e vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Amém, meninas? Glória a Deus. Vamos aqui meditar um pouquinho a respeito do que o Senhor fala aqui, né, na sua palavra, através desses 3 capítulos. Nós aprendemos de como o Egito foi abençoado com a presença de José naquele lugar, né? Nós vimos Jacó abençoando o faraó. Nós vimos aquele povo recebendo de Deus o livramento da fome que assolava as terras, mas através de José Deus deu a estratégia da reserva, e o Egito ele foi usado para ser a fonte de provisão para as nações, e aquela reserva proporcionou ao Egito que todas as terras, as nações, a população que habitava nas cidades ao redor do Egito fosse tomada para Faraó, assim como seus animais e o seu povo. Porque em troca de comida eles foram cedendo as terras, foram cedendo os rebanhos, foram cedendo as casas, e até que eles mesmos se deram, né? Se venderam ao faraó em troca de comida. Então eles pediram para viver como sendo escravos do rei faraó, e assim o rei pudesse sustentá-los naquele tempo. Então a reserva também proporcionou a Faraó tomar posse de todas as terras circunvizinhas do Egito. Então o Egito ficou poderoso, né? Por causa da mão abençoadora de Deus sobre a vida de José, de Jacó e da sua família. Sobre Jacó, sobre Abraão, havia a promessa de que eles seriam grandes, que eles se multiplicariam e seriam prolíferos. A Bíblia vai dizer que morre José, morre Jacó, morre seus irmãos e morre toda aquela geração. E aí um novo rei sobe ao trono do Egito. Mas esse rei não ouviu falar de José. Ou seja, a história, ela se perdeu ao longo do caminho. E ele não ouviu falar de José. José era um nome desconhecido para ele. Só que ele observou uma coisa. Os hebreus tinham tomado conta daquela terra. Os hebreus tinham virado uma potência. E, meninas, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem alguns comentaristas que dizem que as mulheres hebreias daquele tempo, elas não tinham assim gêmeos, trigêmeos. Elas tinham sextuplos. Elas tinham 6 filhos de uma vez. Para vocês verem como Deus multiplicava aquele povo. Então imagine cada uma daquelas mulheres tendo 6 filhos. E aquelas meninas, eu acredito que eram muitas meninas que nasciam, porque para ter a multiplicação precisa ter mulheres, só a mulher tem o poder de gerar, de dar vida. Então eu acredito que muitas meninas nasciam, né? Eu acredito que de 6, 3 eram mulheres e 3 eram homens. Para ter mais 6, para ter pessoas, né, que dessem mais 6. E pensa como rapidamente o povo tomou conta daquele lugar. O Egito parecia terra de hebreus, de tantos hebreus que tinham ali naquele lugar. Deus cumpriu a sua promessa de multiplicação, de
proliferação. Ali só tinham hebreus. De forma que aquele rei, quando olhou, falou: Senhor, que é isso? Aqui tem mais hebreus do que egípcios. Se esse povo, numa guerra, resolver se alinhar com os nossos inimigos, nós estamos perdidos. Vamos conter esse povo. Vamos dar um jeito de conter eles aqui. E vamos armar um jeito de colocar eles sob escravidão. E aí esse é um ponto que eu quero falar com vocês, que nós voltamos novamente para as ciladas de Satanás. Qual é o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás é nos colocar debaixo de jugo de escravidão. E aí ele vai usar a mesma estratégia com o povo hebreu. Ele pensa assim, ele coloca no coração do rei: vamos escravizá-los, vamos colocar peso, vamos colocar jugo sobre eles. Vamos colocá-los no trabalho forçado, porque a estratégia do inimigo é exatamente essa. Deus nos chama para a liberdade, mas a liberdade incomoda Satanás. Então ele quer colocar o povo debaixo de jugo de escravidão. E o povo foi submetido à escravidão. Aqui, esse tempo todo que passou, aqui a gente vê que estava beirando quase os 430 anos em que o povo não ouvia a voz de Deus. E todo esse silêncio de Deus fez com que o povo se acomodasse àquela terra. Sabe o que estava acontecendo com o povo hebreu? Ele estava se tornando parte do Egito. Estava muito confortável a vida deles. Estava uma vida tranquila, sabe? Eles já viviam uma vida como se eles fossem egípcios. E aquilo não era o propósito de Deus para a vida deles. Aquele não era o plano de Deus para eles. Aquela terra não era a terra deles. Mas eles já estavam vivendo uma vida de forma que aquela vida já estava confortável, já estava fazendo parte deles. Então Deus resolve intervir na história, porque a Bíblia diz: Deus lembrou-se da aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aquele não era a terra deles. Egito não era a terra deles, não era o lugar deles. Deus havia separado uma terra prometida. Deus havia separado um lugar para eles, uma terra que manava leite e mel. E aquele não era o lugar deles. Então Deus permitiu que através desse rei que se levantou, o povo fosse colocado debaixo desse jugo de escravidão, para que eles se lembrassem do Deus de Israel, para que eles se lembrassem de que havia uma promessa. E olha só que interessante, esse rei que se levantou do Egito não conheceu a José, porque a história não foi passada de geração em geração. Mas para os hebreus, a história ela foi passada de geração em geração. Porque olha só o que Deus vai dizer para Moisés lá no meio da sarça: o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você levar essa informação para eles, eles vão saber. Eles vão se lembrar, porque a história não ficou parada lá na geração de José, não ficou parada lá na geração de Jacó. A história, ela foi continuada. E mais para frente nós vamos ver a orientação de Deus a respeito disso. Nós não podemos deixar de falar dos feitos de Deus, das promessas de Deus para os nossos filhos. Nós vemos José dizendo: gente, eu sei que Deus vai intervir, eu sei que Deus vai vir aqui, vai mandar alguém e vai pôr vocês em liberdade, vai levar vocês para a terra prometida. Eu não vou ver, mas meus ossos, por favor, não deixem aqui. A história, as promessas, os feitos de Deus, elas eram passadas de geração a geração. Os novos filhos que iam nascendo, eles falavam: olha, Deus apareceu a Abraão e foi assim, 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 e contava a história. A história das promessas, elas se mantinham vivas no coração de cada geração que ia nascendo. Os egípcios não, a história se perdeu no meio do caminho. Mas o povo hebreu, a história se perpetuou. Havia uma promessa que não tinha sido esquecida, que vinha sido contada
nascimento pós nascimento, família após família, geração após geração, havia uma promessa, Deus iria intervir. E chegou um momento em que, quando ele viu que o povo tinha tomado o lugar daquela terra, eles iam povoar tudo. Se eles resolvessem tirar os egípcios dali, eles iam tirar. Então o rei disse assim: vamos fazer o seguinte, chamou as parteiras. É interessante que a gente não vê o nome de Faraó, né? A gente não vê o nome do poderoso Faraó. Mas a gente ouve aqui Deus falando o nome das parteiras, né? Sifrá e Puá. As parteiras que eram parteiras, né? Insignificantes, mulheres, né? Tão sem valor, mas o nome delas foi deixado aqui escrito. O nome do poderoso Faraó a gente não sabe, mas o nome das parteiras a gente sabe, porque aquele que teme a Deus escreve história. Aqueles que temem ao Senhor, que fazem a vontade do Senhor, escrevem história. Elas decidiram: não vamos obedecer Faraó. Não, nós somos chamadas, nós somos mulheres, somos chamadas para trazer vida e não para produzir morte. E elas não obedeceram o Faraó. E aí o Faraó chama elas e fala assim: por que vocês estão fazendo isso? Vocês perderam a noção? Vocês não estão obedecendo às minhas ordens? E aí elas dizem assim: Faraó, as hebreias, elas são diferentes das egípcias. As hebreias, quando elas vão ter filhos, elas não esperam parteira, não. Elas já vão tendo os filhos assim, ó, quando a gente chega lá, já nasceram, foi tudo. Não são igual as egípcias que ficam esperando lá as parteiras, precisam de ajuda, precisam, né, ali. Não, as egípcias, as hebreias são diferentes. Chegou a hora, simplesmente, os filhos nascem, elas não precisam da nossa ajuda. A gente não sabe até a que ponto isso era verdade, né? Mas elas decidiram não fazer aquilo que o Faraó estava dizendo. Elas decidiram que o coração delas, né? Ela tinha essa certeza: nós somos chamadas para produzir vida e não morte. Nós não somos mulheres que produzem a morte. Nós damos vida. Nós trazemos as crianças à vida e não à morte. E a Bíblia diz que por causa dessa decisão, Deus deu filhos a elas, Deus deu famílias a elas, Deus deu casa a elas. As nossas decisões definem os nossos resultados. Por mais difícil que seja a situação que nós estejamos vivendo, elas precisavam cumprir a ordem de Faraó, porque a vida delas estava em risco, mas elas decidiram temer a Deus. E quando você decide por temer a Deus, os seus resultados são pautados pela bênção de Deus. Elas decidiram obedecer à voz de Deus, mesmo com as suas vidas em risco. E a decisão, quando você decide fazer a vontade de Deus, é a decisão mais acertada. E Deus proveu para a vida dessas mulheres. E essa é uma das lições importantes que nós temos que aprender, meninas. Nós somos chamadas para produzir vida e não morte. Nós somos chamadas para gerar vida e não morte. Seja em qualquer lugar, seja em qualquer situação, seja pelo poder da palavra, nós precisamos gerar vida e não morte. E a Bíblia diz que nasce Moisés. E Joquebede olha e fala: mas que menino bonito, gente. Esse menino é lindo. E o rei tinha ordenado que os soldados jogassem no Nilo todos os homens. Porque as mulheres seriam esposas, né? Seriam as mães dos egípcios, mas os meninos podiam jogar no Nilo. Joga todos os meninos no Nilo. Mas Joquebede olhou para Moisés e falou: mas que menino bonito, gente. Não posso fazer isso com meu filho. Meu filho não nasceu para morrer. Meu filho nasceu para viver. Deus deu vida para ele, foi para viver. E aí ela pega um cestinho de junco, betuma ali com piche, né? Põe o menininho ali dentro. E ela não desobedeceu a ordem de Faraó, né? Faraó falou assim: joga os meninos no Nilo.
Ela colocou lá Moisés no Nilo, mas colocou protegido. E olha só que interessante isso que nós aprendemos com Joquebede. Olha que lição interessante essa que nós aprendemos com Joquebede. Porque o Nilo pode representar o mundo. Os nossos filhos inevitavelmente vão viver nesse mundo, né? Como Daniel lá na Babilônia, vai chegar um momento em que eles vão precisar estar dentro do mundo. Se conectando com pessoas do mundo, vivendo no mesmo ambiente. Nós não temos como evitar isso. Nós não temos como tirar eles, evitar eles, colocar eles só dentro de casa. Nós não podemos evitar. Mas nós podemos fazer como Joquebede e já trabalhando eles dentro da nossa casa, sabe? Trabalhando eles dentro do cesto de junco, para quando eles forem colocados no Nilo, nenhum dano eles sofram. Eles não sofram nenhum mal, eles não morram, eles não pereçam naquele lugar. Nós podemos ser como Joquebede, inculcar neles a palavra do Senhor, para quando chegar esse momento eles não venham se perder, eles não venham se corromper, eles estejam protegidos pelo cesto de junco. Meninas, que coisa mais linda! Joquebede nos ensina, eu posso colocar o meu filho no Nilo. Essa é a ordem de Faraó. Eu sou obediente às autoridades. Eu coloco meu filho no Nilo, mas eu vou colocar protegido. Eu coloco meu filho protegido. Eu entrego nas mãos de Deus o meu filho. Eu sei que Deus é aquele que providencia, que provê na vida de cada um dos nossos filhos. Acredite nisso, que o seu coração encontre descanso nessa providência de Deus para a sua família. Que você seja essa mãe que protege, fala, Senhor, eu não posso, o que eu não posso fazer. Quando Joquebede colocou aquela criança no Nilo, ela estava dizendo, Senhor, eu estou colocando, a partir daqui eu posso, daqui para frente eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. A minha parte como mãe de protegê-lo, eu estou fazendo, eu fiz e estou colocando no Nilo. Daqui é com o Senhor. E aí olha só o que vai acontecer. As meninas da filha de Faraó estão ali na margem do rio, e a filha de Faraó olha e vê um cestinho de junco ali e fala para as meninas, pega ali para mim ver o que é aquele negócio que está ali na margem do rio. E quando elas trazem, tem um bebê, e esse bebê está chorando, mas a filha de Faraó se encanta com aquela criança e fala assim, certamente essa criança é a filha dos hebreus, essa criança é dos hebreus. E aí, Miriam, que tá ali, vindo, observando o cestinho e toda aquela movimentação das filhas, da filha de Faraó e das suas amas, e ela diz assim, Senhora, quer que eu chame uma ama de leite lá dos hebreus para vir amamentar essa criança? Ela falou, e você faria isso? Faço, eu peço para trazer aqui, eu trago aqui uma ama de leite para ele. Quem é que vem? A mãe de Moisés. Olha como que Deus... Gente, que Deus é esse que a gente serve? Que Deus é esse, meninas? Que provê os caminhos. Vocês conseguem ver essa mão traçando os caminhos? A mulher que deu à luz a criança. Ela amamentaria seu filho de graça. Mas a filha de Faraó fala assim, olha, amamenta ele para mim. Eu vou te pagar por isso. Eu vou te pagar, te dar um salário, só para você amamentar. E aí Joquebede fala, meu Deus, é muita bênção, é muita glória, Pai. Eu ter a oportunidade de amamentar o meu filho e ainda ser paga por isso. Meninas, todas as vezes que nós nos submetemos à vontade de Deus, aos planos de Deus, quando nós entregamos verdadeiramente nosso coração ao Senhor, nós podemos confiar na provisão e na providência de Deus. Talvez Joquebede pudesse pensar assim, eu estou dando meu filho, mas meu filho vai ser criado agora num ambiente pagão. Porque a filha de Faraó pegou ele e ia ficar com ele. Ele ia crescer num ambiente pagão. Mas ela precisava confiar no plano de Deus. Ela precisava confiar que Deus era aquele que estava guiando o seu filho. Nós precisamos confiar que é Deus quem guia
os nossos filhos, é Deus quem vai dirigir a nossa família. Nós precisamos acreditar no plano, nós precisamos acreditar na promessa, e chega um momento que é preciso deixar ir, por mais doloroso que seja para nós, é preciso deixar ir. Imagina a dor de Joquebede quando ela precisou desmamar Moisés e entregá-lo à filha de Faraó. Era o filho dela e ele era um sobrevivente. O desejo dela era que ele continuasse ali na sua casa. Mas não era o plano de Deus. E tem coisas que nós precisamos deixar ir. Nós precisamos abrir mão e deixar ir. Porque se nós retermos, nós vamos impedir o cumprimento do plano de Deus. É preciso abrir mão, mesmo que seja doloroso, mesmo que doa o nosso coração. É preciso abrir mão. É preciso deixar ir para que o plano de Deus ele seja executado. E Joquebede abriu mão e deixou ir. E a Bíblia diz que Moisés cresce. E aí ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vai e mata esse hebreu, esconde na terra. A gente vê a forma como o Senhor conduz a nossa história, como Ele conduz a nossa vida. Havia chegado o momento, sabe aquela zona de expulsão? Havia chegado o momento em que Moisés ia precisar sair do Egito, sair daquele lugar, para ter um encontro com Deus. Ele mata o egípcio. No outro dia ele vê uma discussão entre os hebreus e ele diz assim: vocês estão brigando por quê? Por que você está fazendo isso com o seu irmão? E aí ele fala, o hebreu fala assim: mas você agora é juiz sobre nós? Agora você vai querer mandar na gente também? Ou você vai me matar igual você fez com o egípcio? E quando o faraó fica sabendo que o que Moisés tinha feito, procura matar Moisés. Então Moisés foge para as terras de Midian. As terras de Midian eram as terras dos descendentes de Quetura, a outra esposa de Abraão. E é para lá que Moisés foge, porque Moisés havia chegado o momento em que Moisés havia de encontrar-se com Deus. Existem, meninas, nas nossas vidas, momentos como este, em que a gente entra na zona de expulsão. Lembra? Com todos eles aconteceu isso. Com Abraão aconteceu, com Isaac aconteceu, com Jacó aconteceu, com José aconteceu. E estava acontecendo com Moisés. Existe a zona de expulsão, existe a zona que vai te impulsionar, vai te jogar no caminho do cumprimento da promessa. No caminho de encontro com Deus. E aí José vai e encontra-se com as filhas de Jetro. E defende elas ali daqueles pastores. E a Bíblia diz que Jetro chama ele para dentro de casa, oferece a sua filha, dá a sua filha Zípora como esposa. Eles têm um filho. E Moisés está seguindo a vida dele. De repente ele vai para o monte. E ele percebe que uma sarça, uma árvore, ela está pegando fogo, mas a árvore não se queima. E aquilo chama a atenção de Moisés. Porque Deus não age de forma natural. Ele usa as coisas naturais para revelar as coisas sobrenaturais. Ele usou uma árvore e revelou algo extraordinário, algo sobrenatural. Aquilo para Moisés era difícil de entender, porque ele via uma árvore natural pegando fogo, mas não se queimando. Isso para ele era sobrenatural. Ele disse: que impressionante isso, eu vou chegar mais perto para ver. E a Bíblia diz que quando ele vai se achegando, Deus fala assim para ele: Moisés, calma aí. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Todo lugar ele é comum, até Deus entrar no lugar. Todo lugar é normal,
até Deus entrar no lugar. Quando a presença de Deus entra, Ele torna tudo diferente. O lugar torna-se santo, o lugar torna-se diferente, o ambiente é diferente. O lugar de reverência. Então, quando nós nos achegamos diante de Deus, pela presença de Deus, nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Nós precisamos nos conectar, sabe? É como se a sandália, ela impedisse do pé em contato com o solo. E existem coisas que muitas das vezes também nos impedem desse contato direto com Deus. Existem coisas que são como sandálias, que estão entre nós e Deus, entre nós e o nosso contato com Deus, entre nós e a nossa intimidade com Deus. E o que pode ser as sandálias que impedem o nosso contato? Podem ser as distrações, pode ser as muitas atividades nas quais nós nos inserimos, nós absorvemos muitas atividades e aí nós não temos esse tempo de nos conectarmos com Deus. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos para perceber aquilo que nos impede de ter contato com Deus. Deus diz assim: Moisés, tira as sandálias. As sandálias vão te impedir de ter o contato. Tira as sandálias. Se você não tirar as sandálias, nós não poderemos nos conectar. Este lugar é santo. Esse momento é nosso, é de intimidade, é onde a minha presença se faz e você vai ter revelações. Então você precisa estar conectado comigo, apenas comigo. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de ter contato direto com Deus. Tudo aquilo que o inimigo arma, todas as ciladas que ele arma para que a gente não tenha esse contato com Deus. E aí Moisés tira as sandálias. E aí Deus começa a se revelar a Moisés, dizendo: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eu te escolhi para uma missão. E aí, meninas, eu quero dizer para vocês, que eu quero fazer essa pergunta para vocês. Moisés é diferente de nós, sim ou não? Porque a primeira coisa que Moisés vai dizer para Deus é: quem sou eu para fazer isso? Senhor, quem sou eu para fazer isso? Tirar o povo do Egito. Quem sou eu? E aí Moisés vai falar a respeito de Deus, né? Vai falar com Deus, fazendo uma pergunta sobre a sua identidade, sobre quem era ele, né? Ele vai dizer: quem sou eu para tirar o povo do Egito? A resposta de Deus para Moisés não foi a respeito de Moisés. Não foi assim: Moisés, você é um escolhido, você é um filho amado desde o ventre da sua mãe. Não. Deus não vai falar sobre a identidade de Moisés. Deus vai falar quem Deus é. Porque não é na nossa força que nós fazemos e executamos o plano que Deus tem, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Não se trata de nós. Se trata de quem habita em nós, de quem vai fazer as obras através de nós. Ou seja, não se trata de mim, não se trata de você, e naquela época não se tratava de Moisés. Tinha a ver com quem Deus era, com o poder de Deus sobre a vida do escolhido para executar essa tarefa. Moisés pergunta: quem sou eu? E Deus fala: não é, a questão não é você. A questão não gira aqui em torno de você, de saber quem você é ou quem você não é. A questão aqui é quem eu sou. Quem tem o poder, quem pode fazer. Você é um instrumento, eu vou usar você. Mas quem tem o poder para realizar todas as coisas sou eu. E aí Moisés vai dizer assim: mas então quando eu chegar lá, quem que eu vou dizer? Quem é o Deus que está falando comigo? O eu sou quem sou. Diga a eles: o eu sou te enviou. Diga para eles: não se trata de nós, se trata daquele que vê todas as coisas, daquele que tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, aquele que fala e cumpre tudo aquilo que precisa. Ele estava dizendo: eu sou.
Eu sou quem sou, estou enviando você. Moisés, quem o Senhor é? Eu sou o que vocês precisarem que eu seja. Eu serei Deus, eu serei proteção, eu serei provisão, eu serei livramento, eu serei direção, eu serei tudo o que vocês precisarem que eu seja. Eu, o Deus Todo-Poderoso, o grande, o Deus, né, o Yahvé, que depois o nome de Deus passou-se de geração a geração. Então todos conhecem o Deus, o Senhor, o Yahvé. Esse nome seria passado de geração em geração. Então, às vezes, nós queremos dizer para Deus a mesma coisa quando Deus nos escolhe para algo, para executar algo, para realizar um propósito dele, um objetivo dele. Algo que ele traçou para alguém ou para uma nação, e ele vai nos usar como este instrumento para cumprimento desse objetivo. E a primeira coisa que nós dissemos é: quem sou eu, Deus? Quem sou eu para fazer tal coisa? Eu não tenho capacidade. E hoje o Senhor está nos dizendo: não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem eu sou. Não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, não é sobre quem você é, se você é influente ou se você não é influente, se você tem habilidades de oratória, se você sabe falar bem ou se você não sabe falar bem. A questão não é sobre você, é sobre quem eu sou, é sobre o que eu posso realizar através de você. Não tem a ver... Não tem a ver sobre nós, sabe? Não é sobre nós, é sobre o nosso Deus. Então talvez Deus tenha feito uma promessa na sua vida e tenha dito que vai te usar como instrumento para algo, e talvez o seu coração tenha temido e tenha dito: quem sou eu para fazer isso? Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu mesmo que o Senhor está escolhendo? Por acaso Deus erra? Por acaso Deus erra nas escolhas que Ele tem? Por acaso Deus não sabia que Moisés estava totalmente despreparado para essa missão? Moisés não era preparado para isso, não estava preparado, não tinha capacidade, não era capacitado. Mas não tinha a ver com Moisés, tinha a ver com Deus. E tinha a ver com aquilo que Deus queria deixar para nós como exemplo. Porque a Bíblia fala que tudo que está escrito aqui, né, foi nos deixado para exemplo. Então Moisés, quando Deus escolhe Moisés, foi para nos deixar como exemplo. Deus não escolhe quem é capacitado, quem sabe mais, quem entende sobre o assunto. Não são essas pessoas. Não tem a ver com pessoas, tem a ver com o poder de Deus, com aquilo que Ele faz, com todas as pessoas que estão disponíveis. O fato de você dizer: ok, Deus, eu estou aqui, pode me usar. Não importa se você tem capacidade ou não, porque tem a ver com Deus, com tudo aquilo que Ele faz, com a obra poderosa que Ele faz, através do improvável, do incapaz, do sem conhecimento, né? Olha só que Deus fez com José. José não tinha habilidades de administração, nunca tinha administrado nada. Eram seus irmãos que cuidavam dos rebanhos, ele só ficava lá na casa dele, indo lá contar para Jacó o que os irmãos dele faziam de errado. Que experiência José tinha com a administração, com finanças, com toda essa questão? Que experiência que José tinha? José não tinha experiência nenhuma, mas ele quis viver o propósito de Deus, e foi Deus quem realizou através de José. Então é a mesma coisa que Deus está dizendo aqui para nós, nesse encontro de Moisés com Deus ali na sarça. Não tem a ver sobre quem você é, tem a ver sobre quem eu sou. A história não tem a ver sobre as nossas questões humanas, tem a ver com aquilo que é eterno, com aquilo que é sobrenatural. A questão não é o natural, a questão é o sobrenatural. A questão não é o humano, a questão é o eterno, é o espiritual. Então, de uma vez por todas, se você titubeou ou pensou assim: Deus, eu não sirvo para isso. Se Deus te chamou, a partir de hoje você vai ter essa consciência. Você vai dizer: Senhor, eu sei que não tem, a questão não sou eu, a questão é o Senhor. Eu sei que eu sou apenas um instrumento, e tudo o que o Senhor precisar fazer, em mim o Senhor vai fazer.
Nós vemos Deus ao longo de todo o processo, Deus capacitando Moisés, dando habilidades para Moisés. Deus tornando ele capaz, Deus tornando ele apto, Deus forjando o caráter de Moisés. E da mesma forma é o que Deus vai fazer conosco. Se Ele nos chamou para um propósito, nós precisamos confiar que é Ele que vai nos moldar, nos capacitar, nos tornar aptas. É o Senhor que vai dar conhecimento, é o Senhor que vai dar habilidades, é o Senhor que vai dar todas as coisas. Então não precisa ter esse peso sobre você. Não é sobre o natural, é sobre o sobrenatural. E o sobrenatural é Deus quem faz. Então vai e não tenha medo. Se Deus te chamou para fazer algo, vai e não tenha medo. Porque é Deus quem te capacita. É Deus quem te forja. É Deus quem te levanta. É Deus quem age através de você. Mas nós precisamos estar conectadas. Então Deus fala assim, olha, você vai tirar o povo do Egito. E aí Deus começa a trazer a revelação sobre tudo o que vai acontecer. Ou seja, nós que servimos a Deus, que temos a intimidade com Deus, não fazemos as coisas às cegas. Nós sabemos que Deus tem um plano. E quando nós nos permitimos conectar com Deus, lembra? Quando a gente vai lá para o monte, e olha aqui onde eles estão no monte, com fogo, né? Não tem lenha agora, mas tem fogo. Nesse lugar onde nós nos conectamos com Deus, Deus traz o quê? A revelação. E é o que Deus está fazendo aqui com Moisés. Deus está trazendo a revelação para Moisés a respeito de tudo aquilo que viria a acontecer. Então, Moisés, eu sei o que vai acontecer. Já está tudo traçado, já está tudo determinado. Eu já tenho tudo esquematizado. Eu já sei exatamente tudo o que vai acontecer. Você vai chegar. Faraó não vai deixar. Não vai deixar vocês irem. A não ser que um braço forte intervenha. E as maravilhas que eu vou realizar os forcem a deixá-los você ir. Olha, gente, olha que coisa mais linda. Não vai acontecer a menos que um braço forte intervenha. Olha isso, meninas, olha, chega a ficar arrepiada. Não é na sua força, não é pelo seu muito falar, não vai ser pela sua atitude diante dele. Vai ser quando a minha mão forte intervir. E ele diz assim, hoje eu intervenho. Eu intervenho nessa situação diante do meu povo, porque eu ouvi as orações dele. As orações dele subiu até os meus ouvidos. Eu não sei pelo que você tem clamado ao Senhor. Eu não sei sobre que jugo de escravidão, em que área na sua vida o inimigo tem te colocado, tem te subjugado a um nível de escravidão. E você tem clamado a Deus, talvez por tantos anos tem clamado ao Senhor. E essa situação não vai se resolver a menos que uma mão forte intervenha sobre isso. E hoje o Senhor está nos dizendo, hoje eu intervenho. Hoje a minha mão intervém nesta causa. Porque eu ouvi a oração do meu povo. Deus ouviu as nossas orações. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre vocês. A mão forte do Senhor está indo aí nessa necessidade que você tem clamado há anos ao Senhor. E o Senhor vai dar um basta. O Senhor vai intervir com maravilhas, com um braço forte, porque o Senhor tem ouvido as tuas orações. O Senhor tem ouvido o gemido. Aqui a Bíblia diz que o povo gemia e clamava. O Senhor ouve o nosso gemido. O Senhor ouve o nosso clamor e a mesma mão poderosa de Deus intervém nessa situação. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Talvez você tenha pensado assim, mas a mão forte do Senhor foi apenas com o povo do Egito. Não, o braço do Senhor continua sendo forte hoje. O Deus, o Eu Sou, o Todo-Poderoso continua sendo hoje. E não só hoje, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, vai ser depois de amanhã.
Vai ser todos os dias, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A mão poderosa de Deus intervém hoje sobre essa situação. É a mão forte do Senhor, porque Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu o nosso clamor. Eu não sei para quem é isso, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as lágrimas que você tem derramado, e hoje o Senhor intervém nessa situação. A Bíblia diz que o Senhor traz essa revelação para Moisés e vai dizendo assim: olha, e outra coisa, vocês não vão sair de mãos vazias não, viu? Porque eu tenho, todo esse tempo que o rei colocou vocês sobre um jugo de escravidão, eu tenho aqui, ó, anotado, tintim por tintim, tudo que vocês fizeram, todo o trabalho que vocês fizeram para eles, para construir cidades para eles, tenho tudo aqui anotado, ó. Ninguém trabalha sem ter recompensa, não. A recompensa para todo o trabalho do povo de Deus é ou não é? O que a Bíblia fala? Que o nosso trabalho tem recompensa, não tem? Não importa se eu estou trabalhando para Faraó, tá? É povo de Deus? É, você tem recompensa. Você não vai sair de mão vazia, não. Então não se preocupe. Tá trabalhando? Tô no jugo de escravidão porque o inimigo vai dizer, é? Mas você trabalhou? Você é filho de Deus? Então você vai ter recompensa? Vocês não vão sair de mão vazia, não? Vocês não vão sair de mão abanando, não? Vocês vão fazer assim, ó, vão pegar todos os objetos de ouro, de prata, viu, Moisés? Vocês não vão sair de mão abanando, não. Vocês estão lá subjugados, estão lá debaixo de escravidão, mas eu vou reverter essa situação. Cada um vai pagar. Vocês não trabalham escravo. Gente, foi para liberdade que eu chamei vocês. Eu chamei vocês, foi para liberdade, não foi para estar debaixo de um jugo de escravidão, não. Trabalhou, vai dar recompensa. Trabalhou, pois vocês serão pagos. Eu tenho tudo aqui anotado, ó. Trabalho escravo. Colocou criança para trabalhar? Tá, criança para trabalhar, vocês vão pagar isso aqui. Idoso, vocês colocaram idoso para trabalhar. Um trabalho forçado. Tem adicional aqui, viu? Trabalha até altas horas da noite? Tem mais um adicional. Trabalhou final de semana? Tem adicional. Então, ó, Deus tá colocando tudo aqui, ó. Vai pagar. Vocês não vão sair daqui deixando trabalho escravo aqui, deixando trabalho só de vocês aqui, não, viu? Eles vão pagar. Vocês não vão sair de mão abanando. Eu tenho tudo aqui anotadinho. Deus tem tudo anotadinho. Deus não esquece de nada. Às vezes a gente pensa assim: Senhor, o Senhor esqueceu do que eu vivi, do que eu passei. Deus não esquece. Você precisa esquecer. Você precisa esquecer. Porque se você ficar preso a isso, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir ir pra frente. Mas Deus... é Deus quem vai trabalhar por você, é Deus que vai te dar recompensa, é Deus que vai agir a seu favor. Então descansa o teu coração, há um Deus que te recompensa. Todo o trabalho que você faz para o Senhor não é em vão. Nada do que nós fazemos, nenhum trabalho do cristão, seja em qualquer área. Tudo aquilo que você faz, talvez você tenha dito assim: eu faço e eu não tenho, a pessoa não me dá em troca, sabe? Lembra aquilo que a gente falou de Jó? Eu fiz tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Ninguém passou pela minha vida sem ser abençoado. E olha só o que eu recebo em troca. Mas o que a gente não entende é que nós precisamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance fazer. Nós precisamos trabalhar e fazer e nos doar. Mas a nossa recompensa, ela vem de Deus. Não é dos homens, a nossa recompensa vem de Deus. É Deus que vai providenciar. É Deus que vai dizer de onde que ela vai vir. É Deus que vai trazer para nós aquilo que nós precisamos. E aqui Deus já estava dizendo para Moisés: olha, é dos próprios egípcios, viu? Eles mesmos é que vão dar a recompensa para vocês. Vão sair daqui e vão levar todos os despojos. Nós não precisamos confiar. Nós não precisamos esperar nada em troca de ninguém. Nada em troca do que nós fazemos para alguém. Nós devemos confiar no Deus que provê, no eu sou quem sou, na mão poderosa de Deus, naquele que é o começo e o fim, naquele que providencia todas as coisas. É nele, tudo começa nele, termina nele, todo o processo é nele, é tudo com ele. Então faça tudo o que você puder fazer em tempo oportuno, mas sem esperar que os outros venham te recompensar. A sua recompensa vem de Deus. Amém, meninas? Então isso foi o que o Senhor colocou no meu coração para esses
capítulos que nós lemos aqui, confie na mão poderosa do Senhor, que ela intervém. Ela vem ao seu favor. Não deixe de subir ao monte, não deixe de se conectar ao Senhor. Tire tudo aquilo que tem impedido você de se conectar com o Senhor. É preciso ter um tempo de qualidade com Deus. É preciso ter um tempo só você e Deus. É preciso esse tempo para que o Senhor possa revelar o que está no coração dele para o seu coração. É o Senhor quem nos capacita, não tem a ver com o natural, não tem a ver, a questão não é nós, não é quem somos, a questão é quem ele é e o que ele pode fazer através de nós. Amém, meninas? Deus abençoe vocês, que o Senhor possa falar poderosamente ao coração de vocês. Vocês possam lembrar que não foi para a escravidão que o Senhor nos chamou, foi para a liberdade. Então, se vocês têm algo que vocês se sentem escravizados, que vocês não conseguem sair, submetam a Deus, que o Senhor é aquele que pode colocar em liberdade. Amém, meninas? Que essa palavra possa ter lugar no coração de vocês e que ela possa frutificar. Deus, ele é o Todo-Poderoso e é ele que torna tudo possível em nós, através de nós, é ele que abre caminho e a gente não precisa se preocupar. Ai, amiga, nem me fala, eu tô com meu coração apertado por causa de você, mas ainda bem que você conseguiu entrar um pouquinho, né? Nós não precisamos nos preocupar, meninas. Deus já tem tudo esquematizado. Deus já tem o caminho já está pronto. A história já está escrita. Já está tudo determinado. Você precisa apenas ir. Você precisa dizer apenas sim, Senhor, pode me usar. Ok, Senhor, eu me submeto à atuação. Eu estou aqui para ser usada como um instrumento da forma como o Senhor quer. Não tenho habilidades, não sei falar direito, não tenho cursos, não tenho faculdade, não tenho curso de teologia, não sei falar nada. Ok, mas eu estou aqui, Senhor, e eu me submeto a Ti. Me usa como o Senhor quer. E é o que basta. É o que Deus precisa. É isso. Aí Deus fala assim, ok, era o que eu precisava fazer. Agora é comigo. Tá bom, meninas? Que vocês possam se render ao Senhor, às mãos do Senhor. O restante é com Ele. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração agora, agradecendo ao Senhor por esta palavra. E que o Senhor possa nos guiar por este caminho, né? Que as nossas decisões sejam decisões pautadas pelo Espírito. Que as nossas atitudes, as nossas decisões sejam decisões assertivas, porque é o Espírito Santo que nos governa. Amém, meninas? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por este momento. Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Obrigada, Pai, por ter nos trazido a revelação da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja de nós. Eu te agradeço por nos lembrar que nós, como mães, devemos ensinar a Tua palavra. Ensinar sobre quem o Senhor é, sobre as Tuas promessas, sobre as nossas vidas, para os nossos filhos. Devemos protegê-lo, devemos inculcar a Tua palavra no coração deles, de forma que quando eles forem para o Nilo, quando eles forem para o mundo, o coração deles esteja protegido, a mente deles esteja protegida, que eles sejam influenciadores, não sejam influenciados, porque nós sabemos que assim como nós, os nossos filhos também têm uma missão no Senhor. O Senhor também tem planos para os nossos filhos, o Senhor tem propósitos para a nossa casa, e nós como mulheres possamos ser como Joquebede, que protege o nosso lar, que protege os nossos filhos, que clama a Ti por eles, e que descansa no Teu plano para cada um dos nossos filhos. Obrigada, Senhor, por nos lembrar que Tu és um Deus todo-poderoso, que não tem a ver com as nossas habilidades, que nada tem a ver com os nossos conhecimentos, com a força do nosso braço, não tem a ver com a nossa inteligência. Não se trata de quem somos, mas se trata de quem Tu és. E de todo o Teu poder e de tudo que o Senhor pode realizar em nós e através de nós. Que possamos estar disponíveis para Ti.
que possamos nos entregar de forma verdadeira e não parcial, de forma total, porque muitas das vezes eu sei que o Senhor nos chama e nós nos entregamos parcialmente, nós não queremos nos entregar totalmente. Mas que hoje o Senhor possa alcançar o nosso coração, nos lembrando que podemos nos entregar totalmente a Ti, porque Tu és aquele que governa todas as coisas e os Teus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz e não de mal. O Senhor já tem uma história traçada. O Senhor já tem um plano para nós e mesmo que a gente saia do plano, ainda assim o Senhor tem um plano. O Senhor nos reposiciona, o Senhor nos alinha. Então que hoje, cada uma de nós possamos tomar a decisão de nos entregar totalmente, para que o Senhor possa cumprir os Teus planos e os Teus feitos, porque não tem a ver com a nossa força, mas tem a ver com a Tua mão poderosa. E obrigada também por nos lembrar que o Senhor intervém nas nossas situações. Quando nós clamamos, quando nós não suportamos mais, quando nós levamos a Ti as nossas causas, aquilo que tem nos aprisionado, aquilo que tem nos ferido, aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem causado tanta angústia no nosso coração. Quando nós levamos a Ti, a Tua mão poderosa intervém e muda a situação. Eu creio, Senhor, na atuação dessa Tua mão poderosa hoje, atuando na vida de cada uma das Tuas filhas, indo de encontro a essa situação e dando um basta, pondo em liberdade, Senhor, o coração das Tuas filhas, em liberdade dessa situação que elas têm lutado há anos, Pai. Eu vejo o Senhor pondo em liberdade hoje. E eu creio no agir da Tua mão forte e poderosa. Que o Senhor possa nos guiar, Pai. Que o Senhor possa nos revelar aquilo que está no Teu coração. Que possamos cumprir todo o bom propósito que o Senhor tem para nós. Assim como disse o servo de Abraão, Eliezer, que possamos ter bom êxito em nossa missão, Pai. Nós entregamos o governo da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, o governo da nossa casa. Nós Te entregamos, Te devolvemos, Senhor, o governo sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa fazer conforme lhe apraz, que o Senhor possa nos conduzir por caminhos aplainados, Pai, e que tudo possa produzir glória para o Teu nome, e que tudo possa trazer a grandeza para o Teu nome, porque sabemos que a Ti somente pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que mesmo que a gente não entenda, nós podemos descansar, sabendo que o Senhor é aquele todo-poderoso que sabe todas as coisas, mesmo sem entender. Nós nos rendemos a Ti, porque não vivemos por vista, vivemos por fé e confiamos no Deus das nossas vidas, confiamos no Deus dos nossos pais, confiamos no Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o Eu Sou. Obrigada, Pai, por tudo quanto o Senhor nos tem concedido, nos revelado. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estar aqui com você e todos, de fato, Deus me reposicionando. Não, poderosa de Deus que me trouxe, você não é você, Ale, mas Deus. Amém. É isso, é a mão poderosa de Deus. Não tem a ver com nós, sabe? Às vezes a gente fala assim, eu não vou começar um projeto, eu não vou começar a fazer leitura, eu não vou começar, porque a gente olha para nós e deixa de olhar para Deus. Mas há um Deus acima de tudo, começa nele. Então a gente tem que entender, começou nele, se começou nele, aquele que começa a boa obra é fiel para quê? Para terminar. Amém, meninas? Vamos confiar em Deus, vamos fazer tudo que Deus falar que é pra gente fazer. Nós vamos fazer tudo que Ele disser para nós fazermos. Amém? Deus abençoe vocês. Ministério que edifica. Ministério edifica. Que bom ter vocês aqui. Que bênção ter você aqui, minha amada. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Ju, seja bem-vinda. Minha amiga Anne, Deus é contigo, viu? Deus está intervindo nas situações que te afligem. Amém? Meninas, Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar aqui a nossa live. Amanhã, 7h35, estaremos de volta para mais uma porção, para mais
o nosso maná, né, do dia, o nosso pão diário, para aprender mais um pouquinho a respeito do que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Obrigado por estarem aqui. E que vocês tenham um dia abençoado e de vitória em nome de Jesus, tá bom? Guarde essa palavra no coração de vocês. Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. Amém? Amém. Eu sei que Deus fará muito mais ainda através de vocês, meninas. Deus fará muito mais através de vocês. É só vocês dizerem sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eu faço. Sim, Senhor, eis-me aqui. E Deus vai fazer muito mais através de vocês. Creiam nisso. Deus vai fazer muito mais através de vocês. Amém? Deus abençoe, meninas. Um beijo. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, meninas. Fiquem com Deus.